Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que faça o chamado de senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Mileone. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Passos. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Solicito que senhores vereadores se coloquem de pé. Havendo no regimental, declaro aberta a presente sessão. Comunique que será distribuída a vocês cópia da ata da 46ª reunião ordinária, ocorrida no dia 20 de dezembro de 2022, para que leiam e posteriormente seja apreciada na próxima reunião ordinária da Câmara. Está em votação a ata da 45ª reunião ordinária, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2022. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das emendas impositivas individuais, de número 1/2022 a 30/2022. Das emendas modificativas de número 31/2022 e 32/2022. E dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamentos e tomadas de contas, e políticas públicas municipais, urbanismo e cidadania, na proposição de lei número 56/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro do ano de 2023. Anselmo Ítalo Leopoldino. 50% de recursos livres, 46.700. 50% da saúde, 46.700. Leonel Geraldo dos Santos. 50% de recursos livres, 46.700. 50% da saúde, 46.700. Diego Damasceno Mileone. 50% de recursos livres, 46.700. 50% de recursos da saúde, R$46.700. Otávio Júlio Gonçalves Filho, 50% de recursos livres, R$46.700. 50% de recursos da saúde, R$46.700. João Felipe da Silva, 50% de recursos livres, R$46.700. 50% da saúde, R$46.700. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, 50% de recursos livres, R$46.700. 50% de recursos da saúde, R$46.700. José Carlos de Souza Páscoa, 50% de recursos livres, R$46.700. 50% de recursos da saúde, R$46.700. Wélio Rodrigues da Silva, 50% de recursos livres, R$46.700. 50% de recursos da saúde, R$46.700. Julimar de Assis Souza, 50% de recurso livre, R$46.700. 50% de recursos da saúde, R$46.700. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Finanças e Políticas Públicas Municipais.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 56/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 4 de outubro de 2022 a proposição de lei número 56/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2023. O relator dessa comissão apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 25 de outubro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. O Hélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Parecer na proposição de lei número 56/2022. Assim sendo, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 56/2022, incluindo as respectivas emendas impositivas de número 1 a número 30, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. A emenda modificativa número 31 foi aprovada pelo relator e acompanhada pelo secretário. A presidente não acompanhou o voto do relator. A emenda modificativa de número 32 foi aprovada pelo relator e acompanhada pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2022. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Diego Damasceno Mileone, relator. Junimar de Assis Souza, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 56/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2022. O Hélio Rodrigues da Silva, presidente. Leonel Geraldo dos Santos, relator. João Felipe da Silva, secretário. Solicita a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços e Políticas Públicas Municipais. Nas emendas de número 31 e 32 modificativos do PL 56/2022. Emenda número 31, a proposição de lei número 56/2022. O inciso 1º do artigo 5º da proposição de lei número 56/2022 passará a vigorar com a seguinte redação: abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada no orçamento do município, nos termos previstos no inciso 1º do artigo 7º e parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Matias Barbosa, 23 de dezembro de 2022. Julimar de Assis Souza, vereador. Diego Damasceno Mileone, vereador. Leonel de Assis... Leonel Geraldo dos Santos, vereador. O Hélio Rodrigues da Silva, vereador. Justificativa. A presente emenda se faz de extrema importância, pois visa adequar o percentual de suplementação conforme orientação do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Emenda número 32/2022, a proposição de lei número 56/2022, modificativa. Inclui no quadro de dotações por detalhamento da despesa do órgão da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa seguintes especificações e valores: Departamento de Obras e Serviços Públicos. Especificação: extensão de rede elétrica pública, 150 mil.
Departamento de Obras e Serviço, especificação, instalação de monitoramento de segurança no trânsito, 150 mil. Dedução compensatória, Departamento de Obras e Serviços Públicos, iluminação da Estrada União Indústria, cemitério ABR-040, 150 mil. Departamento de Obras e Serviços Públicos, construção, ampliação e reforma da capela mortuária, 150 mil. Matias Barbosa, 20 de dezembro de 2022. Julimar de Assis Souza, vereador. Diego Damasceno Mileone, vereador. Leonel Geraldo dos Santos, vereador. Wélio Rodrigues da Silva, vereador. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas e Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 68/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 68/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 21 de dezembro de 2022 a proposição de lei número 68/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. O relator dessa comissão apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Parecer na proposição de lei número 68/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2022. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Diego Damasceno Mileone, relator. Julimar de Assis Souza, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 68/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2022. Wélio Rodrigues da Silva, presidente. Leonel Geraldo dos Santos, relator. João Felipe da Silva, secretário. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nas proposições de lei número 60/2022, que institui o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como PIX e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 60/2022. De autoria dos vereadores Diego Damasceno Mileone, Leonel Geraldo dos Santos e Julimar de Assis Souza, foi protocolada em 7 de novembro de 2022 a proposição de lei número 60/2022, que institui o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como PIX e transferência bancária, para a quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 20 de dezembro de 2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Solicito a leitura do parecer do PL 63/2022, que dispõe sobre a previsão
do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e as taxas lançadas em conjunto, relativos ao exercício de 2023. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 63/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 16 de novembro de 2022 a proposição de lei número 63/2022, que dispõe sobre a previsão de desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, e as taxas lançadas em conjuntos, relativos ao exercício de 2023, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 20 de dezembro de 2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Solicito a leitura do parecer no PL 65/2022, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos em empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta, os poderes executivo e legislativo do município de Matias Barbosa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 65/2022. De autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, foi protocolada em 21 de novembro de 2022 a proposição de lei número 65/2022, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos públicos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo do município de Matias Barbosa. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Solicito a leitura do parecer do PL 66/2022, que dispõe sobre o serviço de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no município de Matias Barbosa e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 66/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 30 de novembro de 2022 a proposição de lei número 66/2022, que dispõe sobre o serviço de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no município de Matias Barbosa e da outras providências. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Solicito a leitura do parecer na proposição de resolução número 2/2021, que institui o programa Férias na Câmara, no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição da resolução número 2/2021. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 1º de fevereiro de 2021 a proposição de resolução número 2/2021, que institui o programa Férias na Câmara, no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 2 de março de 2021. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Wélio Rodrigues da Silva, secretário.
Solicito a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Solicito a leitura do parecer do PL 68/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 68/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 21 de dezembro de 2022 a proposição de lei número 68/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do município de Matias Barbosa e da outras providências. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 26 de dezembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Parecer na proposição de lei número 68/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2022. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Diego Damasceno Milione, relator. Julimar de Assis Souza, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 68/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2022. O Hélio Rodrigues da Silva, presidente. Leonel Geraldo dos Santos, relator. João Felipe da Silva, secretário. Solicito a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício número 6/2022. Julimar de Assis Souza, secretário da Comissão de Finanças, solicitação faz. Correspondências expedidas. Ofício número 898/2022. Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício número 909/2022. João Felipe da Silva, vereador, convocação faz. Ofício número 907/2022. Diego Damasceno Milione, vereador, convocação faz. Ofício número 910/2022. O Hélio Rodrigues da Silva, vereador, convocação faz. Ofício número 911/2022. Julimar de Assis Souza, vereador, convocação faz. Ofício número 914/2022. Leonel Geraldo dos Santos, vereador, convocação faz. Ofício número 908/2022. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, vereadora, convocação faz. Ofício número 913/2022. Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador, convocação faz. Obrigado, secretário. Concedo a palavra livre para apresentações de proposições sem discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Hélio. Indicação número 551/2022. Emenda. Manutenção de rede de esgoto na rua Zeferino Alves Pereira, Nossa Senhora da Penha. Excelentíssimo senhor Anselmo Hilton Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência, solicito oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a manutenção da rede de esgoto na rua Zeferino Alves Pereira, próximo ao número 168, no bairro Nossa Senhora da Penha. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2022, vereador Hélio Rodrigues Heré. Justificativo. A presente indicação tem por objetivo garantir melhor qualidade de vida dos moradores próximos ao local, bem como garantir a segurança de todos que circulam a mencionada via. Ressalta ainda que, segundo o relato dos moradores, os mesmos já solicitaram tais manutenções por diversas vezes.
Indicação número 552/2022. Emenda. Limpeza e roçado na rua Fernando Pacheco do Couto, bairro Mirim. Excelentíssimo senhor Anselmo Ito Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência, solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a limpeza e roçado em toda a extensão da rua Fernando Pacheco Couto, no bairro Mirim. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2022, vereador Hélio Rodrigues Heré. Justificativo. Esta indicação tem como intuito atender ao pedido dos moradores da região, como também oferecer uma boa infraestrutura ao referido local. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. A palavra continua livre. Veloso. Com a palavra, o vereador Otávio Júlio. É moção de pesar número 130/2022. Excelentíssimo senhor Anselmo Ito Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. O vereador infracinado, de acordo com as normas regimentais e após o ouvido plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, oficiar aos familiares do senhor Jorge Teixeira, enviando-lhe uma moção de pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de dezembro de 2022. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2022, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, aberto aos demais pares que quiserem subscrever. Obrigado, senhor. Por nada, vereador. A palavra continua livre. Não havendo mais matérias, vamos dar início à ordem do dia. Estarão em votação as emendas impositivas individuais à proposição de lei número 56/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro do ano de 2023. Está em votação a emenda impositiva de número 1/2022, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. E única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva de número 2, de autoria dos vereadores Anselmo, João Felipe e Otávio Júlio. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva de número 3/2022, de autoria dos vereadores Anselmo, Otávio, José Carlos, Sônia, João Felipe, Hélio Rodrigues, Julimar, Diego, Milione e Leonel. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva de número 04/2022, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovada por unanimidade e única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 5/2022, de autoria do vereador Anselmo. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 6/2022, de autoria do vereador Anselmo. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 7/2022, de autoria do vereador Otávio. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovada por unanimidade e única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva de número 8/2022, de autoria do vereador José Carlos. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Está em discussão a emenda impositiva número 9/2022, de autoria dos vereadores Julimar, Diego e Leonel. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 10/2022, de autoria dos vereadores Julimar, Diego e Leonel. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 11/2022, de autoria dos vereadores Julimar, Diego e Leonel. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação.
Está em votação a emenda impositiva número 12/2022, de autoria do vereador José Carlos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 13, de autoria dos vereadores Julimar, Diego e Leonel. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 14, de autoria da vereadora Sônia Maria. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 15, de autoria dos vereadores Julimar, Diego e Leonel. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 16, de autoria da vereadora Sônia Maria. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 17/2022, de autoria dos vereadores João Felipe e Sônia Maria. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 18/2022, de autoria do vereador João Felipe. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 19/2022, de autoria dos vereadores Julimar, Diego e Leonel. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 20, de autoria dos vereadores Julimar, Diego e Leonel. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 21/2022, de autoria do vereador João Felipe. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 22, de autoria do vereador Hélio Rodrigues. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva número 23/2022, de autoria do vereador Hélio Rodrigues. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda positiva número 24/2022, de autoria dos vereadores Julimar, Diego, Leonel e José Carlos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda positiva número 25/2022, de autoria do vereador Hélio. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda positiva número 26/2022, de autoria do vereador Hélio. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda positiva número 27/2022, de autoria do vereador Hélio. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda positiva número 28/2022, de autoria do vereador Hélio Rodrigues. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda positiva número 29/2022, de autoria dos vereadores Julimar, Diego e Leonel. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda positiva número 30/2022, de autoria dos vereadores Julimar, Diego e Leonel. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a emenda modificativa de número 31/2022, a proposição de lei número 56/2022,
de autoria dos vereadores Julimar, Diego, Leonel e o Hélio Rodrigues. Pela ordem, Com a palavra, o vereador Julimar. presidente, essa emenda aí, eu fiz no sentido de seguir a orientação aí do Tribunal de Contas de Minas Gerais. No orçamento que está aí em pauta, né, que está sendo votado hoje, veio aqui no seu corpo do projeto, fugiu a mente agora qual artigo, é o 5º, no artigo 5º, pedindo uma suplementação no valor de 30% do orçamento. Isso equivale a R$ 22.387.239. E essa suplementação nesse valor, caso a Câmara conceda, é um valor que o prefeito ele utiliza sem autorização. A autorização já foi dada, né? Sem a gente ter um controle específico onde foi gasto esse recurso aí. Tá? E a emenda vem no sentido de abaixar esse percentual para 20%, que equivale a 14.924.000. Eu acho que esse valor já é um valor bastante razoável para atender as demandas emergenciais. E, nesse sentido, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, antes tinha somente uma orientação, hoje tem uma decisão, tá? Nesse sentido. Gostaria até de ler aqui para os senhores, tá? A decisão que foi feita lá, proferida em relação à consulta. Foi recente essa consulta aqui. Em resposta a uma consulta, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais informou que, abre aspas, o ordenamento jurídico atual não estabelece expressamente limitação percentual à suplementação de créditos orçamentários durante o exercício financeiro, mas adverte que o princípio do planejamento impõe ao gestor e ao legislador que as alterações do orçamento sejam feitas sob a égide de proporcionalidade e de razoabilidade, sob pena de descaracterização das leis orçamentárias. Esse posicionamento da Corte de Contas compõe o primeiro parágrafo da conclusão da consulta, que se completou com o seguinte teor: a adoção de uma baliza como a de 30% sobre o total do orçamento pode ser útil como referência para avaliação da proporcionalidade e razoabilidade, sem prejuízo de as circunstâncias do caso concreto conduzirem a conclusões quanto à eventual irregularidade da suplementação, seja com percentuais superiores ou inferiores a essa baliza. A consulta eletrônica foi enviada por Adilson dos Santos, prefeito municipal de Maria da Fé. Então, nesse sentido, senhor presidente, o atual orçamento que nós estamos votando está dentro desse padrão de 30%. Ele está aqui contemplando, seguindo as diretrizes do Tribunal de Contas. Só que, nesse ano corrente, nós vimos que a suplementação que nós concedemos ao Executivo, ela foi findada no mês de agosto. Em agosto já tinha acabado a nossa suplementação. Tá? Então, teve que vir outra e nós fizemos aqui a suplementação. Dessa forma, como está sendo proposto aqui no orçamento, nós já estamos aprovando 30%, que é o que o Tribunal de Contas, hoje, através de consulta, orienta que seja distribuído, aí, seja autorizado, para não descaracterizar o orçamento. Então, se esse orçamento, se essa margem ia terminar em novembro, dezembro, outubro, nós não teremos condições de votar outro limite aqui, porque senão agora nós estaremos, sim, descumprindo uma decisão do Tribunal de Contas, não mais uma orientação. Então, por isso que eu fiz aí essa emenda nesse sentido, passando para 20%. Caso o Executivo precise de mais 10%, temos como avaliar essa situação no decorrer do ano. Tá? Para a gente não ser pego aqui, como diz o outro, de saia justa, né? Porque às vezes vem aí uma suplementação no final do ano falando que é para pagar uma folha de profissional da educação ou qualquer outro funcionalismo, e nós vamos ter que descumprir, nesse caso, a decisão aí do Tribunal de Contas. Então, essa emenda foi feita nesse sentido aí, senhor presidente. Tá certo. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Verificada a votação, 4 votos a favor da emenda e 4 votos contrários.
Eu vou dar meu voto de Minerva. Perdão, o vereador Leonel não está, teve que sair por motivo de doença, então a emenda está rejeitada, né, por 4 votos a 3. Correto, diretor? Aprovada por unanimidade, única discussão e votação. Foi rejeitada a emenda, né? Perdão, gente. A emenda foi rejeitada. 4 votos contrários à emenda número 31 e 3 votos favoráveis. Está em votação a emenda modificativa de número 32/2022. A proposição de lei número 56/2022. De autoria dos vereadores Julimar, Diego, Geraldo e Wellen. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Senhor presidente, vereador nessa emenda aí também, passando o olho aqui no orçamento, nós verificamos aí que tinha 2 dotações aí que estavam repetidas, que já foram executadas essas obras, que uma é a construção da capela mortuária, e veio recurso nessa dotação, né, e o outro é a iluminação ali da entrada da cidade, até a BR ali, o viaduto. Também já foi executado e ainda tinha dotação aí específica aí. Então, nós retiramos esse recurso aí, e desse recurso, acho que foi 150 mil, nós jogamos aí para as câmaras monitoramento, né, que é um anseio da nossa população aí em relação ao monitoramento da cidade. Então, um desses recursos aí foi transferido para essa dotação, e o outro foi na extensão de rede elétrica, né? Como a outra ali já foi concluída aquela obra ali, a gente precisava passar para outro local, foi passado aí para a extensão de rede elétricas aí no município. Só isso, senhor presidente. está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a proposição de lei número 56/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2023. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, primeira discussão e votação. Sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer de redação final. Está em votação a proposição de lei número 68/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e das outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 60/2022, que institui o direito do contribuinte a ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como PIX e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 63/2022, que dispõe sobre a previsão do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana e as taxas lançadas em conjuntos relativos ao exercício de 2023. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 65/2022, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos públicos efetivos em empregos públicos na administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo do município de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 66/2022, que dispõe sobre o serviço de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação.
Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, última discussão e votação. Está em discussão a proposição de resolução número 2/2021, que institui o programa Férias na Câmara, no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, em última discussão e votação. Está em discussão a indicação número 551/2022, de autoria do vereador Hélio Rodrigues. Manutenção de rede de esgoto na rua Zeferino Alves Pereira, no bairro Nossa Senhora da Penha. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Hélio. Então, conforme já foi relatado na justificativa, né? Estive no local essa semana. Então, assim, já foi uma equipe do departamento de obras lá, né? Em alguns pontos específicos, mas agora o problema persiste. Então, assim, é até uma orientação para o departamento de obras aí fazer uma análise mesmo da infraestrutura, né? De captação, justamente porque, provavelmente, com o volume de casas lá na parte superior, né? É provável que essa rede não esteja mais dando esse suporte que ela deveria dar. Então, assim, fica a orientação aí para o próximo ano eles fazerem essa gestão aí, justamente para a implantação de uma nova rede de captação, porque a rua já tem um recalque significativo lá. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. Está registrado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 52/2022, de autoria do vereador Hélio Rodrigues. Limpeza e roçada na rua Fernando Pacheco Couto, bairro Mirim. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito, senhores vereadores, se coloquem de pé. Em conformidade ao disposto na linha G do inciso 7 do artigo 15 do Regimento Interno, promulgo a resolução de número 416/2022, de 26 de dezembro de 2022, que institui o programa Férias na Câmara, no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Obrigado. Aproveito para poder fazer uma convocação aos senhores vereadores para uma reunião. Perdão, vereador, porque provavelmente não está aqui. Número 130. Tá. Perdão, vou colocar em votação a moção de pesar de autoria do vereador Otávio Júlio, a família do senhor Jorge Teixeira. Perdão, tá, vereador? Está em votação a moção de pesar número 130/2022. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito Vossa Excelência para me subscrever. Aproveito o ensejo para convocar todos os vereadores para as próximas reuniões ordinária, extraordinária, para apreciar o PL número 62/2022, que dispõe sobre a revisão da planta genérica do IPTU para o exercício 2023. Na próxima quarta-feira, dia 27/12, às 17 horas, e também no dia 28/12, quinta-feira, às 17 horas. Desde já, Vossa Excelência estão convocados. Vou fazer uso da palavra como orador escrito. Solicito o vice-presidente que ocupa a presidência. Boa noite a todos e a todas. Senhor vice-presidente, senhora secretária, senhores servidores dessa casa, população que nos assiste. Bom, hoje é a última reunião ordinária desse ano de sessão legislativa. Eu estou vindo aqui para agradecer aos vereadores pelo apoio no período que estive à frente dessa casa nesses últimos 2 anos, aos servidores também que me apoiaram, tanto os efetivos quanto os comissionados, terceirizados. Não poderia deixar de encerrar
essa nossa legislatura, esse ano, essa presidência, sem agradecer. Quero dizer que muitos de vocês contribuíram significativamente para o trabalho dessa casa. Quero registrar também que durante o tempo que estive aqui na presidência, busquei um diálogo fraterno e constante com o Executivo para que pudéssemos aprovar os projetos de interesse da nossa cidade, que foi objeto de discussão desse plenário e de aprovação de Vossa Excelência. Essa casa, nesses 2 anos, já de início, a gente já iniciou um trabalho difícil com a pandemia. Nós tomamos posse, tinha 8 pessoas que faleceram e a gente enfrentou essas dificuldades no início. E também vieram fortes chuvas com alagamento da comunidade do bairro Monte Alegre. E aqui essa casa aprovou unanimemente projetos importantes para a cidade. Eu gostaria de registrar a construção da nova galeria de águas pluviais no bairro Monte Alegre, um problema antigo que atingia os moradores por décadas. Também importante registrar as obras que foram feitas com a aprovação dessa casa, construção da nova capela mortuária do centro de sido feito, salão da comunidade, a construção do PSF Maria Célia, compra de terreno para a construção da nova rodoviária, reforma do parque de exposição, reformas de campos de futebol, calçadas, escolas, creche e a construção da tão sonhada nova creche, que foi um objeto de muita luta. Lembro que os vereadores até iam reunir diretamente com a secretária de Educação, pedindo uma solução para acabar com o sorteio. Então, de certa forma, também é um grande feito. Renovação da frota de veículos, compra de máquinas, tudo foi feito com os recursos públicos aprovados em orçamento nessa casa. Importante destacar que o que nós fizemos aqui também dentro do Poder Legislativo. Aprovamos um projeto muito importante, que foi emenda impositiva, projeto esse que os vereadores têm autonomia para destinar os recursos para a área da saúde, para algumas entidades de terceiro setor que fazem um excelente trabalho na área de proteção social do nosso município. Resgatamos também, unanimamente, por todos os vereadores, o quinquênio dos servidores dessa casa, um direito que estava perdido. Realizamos compensação, correção salarial nos 2 anos, concedemos mais 2 benefícios, como ticket alimentação e auxílio de transporte com desconto mais justo, e realizamos a manutenção de todos os direitos dos vereadores, de todos os direitos dos servidores, valorizando sim a prata da casa. E os servidores são, sem dúvida, os mais importantes na Câmara, e sem esforços deles seria impossível atingir nossos objetivos administrativos. Quero também registrar que adquirimos um veículo, equipamento de informática, realizamos uma pequena reforma no prédio, iniciamos a implantação da votação eletrônica, transparência para poder utilizar os veículos da Câmara, transparência da questão da transmissão da Câmara por meio do Facebook, das redes sociais. Implantamos alguns projetos também importantes, como Semana do Meio Ambiente, Semana da Criança, Câmara Tech, Câmara Mais, Câmara no seu bairro, fortalecendo assim os laços com a comunidade escolar e também com a sociedade. Realizamos seminários de gestão pública, palestra, capacitação e várias lives com vários assuntos diversos. E esse trabalho foi muito feito com amor e carinho por todos nós, sem sombra de dúvida, sem o esforço dos servidores e também dos vereadores que aprovaram esses projetos e os direitos para os servidores, não seria possível a realização desses feitos. Então, quero aqui mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, deixar aqui também um abraço aos ex-vereadores e presidentes que por aqui passaram, que ajudam e ajudaram a construir a história do Poder Legislativo. A todos os servidores, meu muito obrigado e um feliz ano novo para todos nós. Muito obrigado. Concedo a palavra ao novo orador inscrito, vereador Diego Milione. Senhor presidente, falta aqui mesmo, por favor? Serei breve. Estou encaminhando um ofício, não deu tempo de entrar com a indicação. Nós estamos encaminhando um ofício, eu, o vereador Leonel e o vereador Julimar, para a sessão de transporte público
no domingo, dia 8 de janeiro, para os munícipes que irão fazer prova do concurso público de Matias em Juiz de Fora. Né? Acho que pelo número de inscritos no concurso, não tivemos locais adequados, então transferimos vários locais para Juiz de Fora. Então, né, seria justo aí a prefeitura ceder transporte público, né, para os concurseiros que irão até Juiz de Fora. Obrigado. Leonardo, vereador, está feito. Nada mais havendo a tratar, solicito a senhora secretária que faça chamada de senhores vereadores, justificando a saída do vereador Leonel por motivo de saúde. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Mineiro. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Presente. Marques. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.